Tarde na Jovem Pan News. Que ele abraçou. Estamos aqui com o Dr. Rosário Casanuovo. Bom dia, Rosário. Tudo bem? Bom dia, Paulo. É um Tudo prazer tranquilo? estar aqui. Como é que foi de virada de ano? Tudo tranquilo? Tudo ótimo iniciar aqui com vocês na Jovem Pan. Uma honra para mim, um grande estímulo também de estar falando para pessoas que ouvem essa rádio, que ouvem o jornal de vocês, que são pessoas muito diferenciadas culturalmente, muito esclarecidas. E o que eu venho falar é sobre questões mais evoluídas no sentido científico, porque a gente tem a odontologia, a medicina, ela é muito voltada para questões patológicas da doença. E a gente busca falar sobre a parte funcional. Sempre a origem dos problemas são funcionais. A doença, a patologia, ela é consequência de um desequilíbrio funcional. Então nós temos as crianças, que o tema hoje é as crianças com os problemas. Crianças que vão na minha clínica, no Instituto Machado, com os dentes perfeitos, porque a odontopediatra olhou e controla a escovação, a higienização, né? Com os dentes perfeitos, porém a boca mancando ou a boca respirando mal, né? O problema respiratório normalmente está na boca, não é no nariz. O nariz é consequência, porque o nariz é passivo. Quando a boca funciona mal, nós vamos ter na criança ela não cresce. A boca, ela precisa da postura de língua correta, porque é a língua que faz as arcadas crescerem. A língua é uma mão que molda a arcada de dentro para fora. É como se fosse fazer um vaso de barro, né? Você coloca a mão, você vai abrindo o vaso, né? Então, a língua, ela faz essa pressão e faz com que os ossos da face eles cresçam e os dentes fiquem bem posicionados. Então a língua empurra os dentes para fora e o lábio, a bochecha, empurra o dente para dentro e também segura os ossos, né? Então essa musculatura que faz com que os ossos se definam. E também uma outra coisa muito importante, que é a questão mastigatória. A gente tem na ortopedia funcional, nossos estudos são de antropologia. Então a gente estuda o passado. Já a odontologia, vamos dizer assim, moderna, ela estuda de 100 anos para cá, a gente estuda de 1000 anos para trás. Então como é o comportamento das crianças 1000 anos, 2000 anos, 4000 anos atrás? Por exemplo, em Recife tem um sítio arqueológico de 4000 anos. Então é estudado essa condição da boca das crianças, dos crânios que a gente estudava, e mostrava que a largura eram bem maiores, não tinha dente apinhado, não tinha dente torto. Por quê? Porque a mastigação era em cima de alimentos duros. Então os alimentos eram muito duros. E hoje se tem alimentos muito moles. Aliás, ninguém come alimento duro, né? Se tiver uma carne dura, quando eu chamar vocês para um churrasco em casa. Quando acha uma uva passa no açaí congelada, dá problema. Então aí, se eu chamo para vocês para um churrasco em casa e a carne estiver dura, vocês vão reclamar. De duas, uma, da qualidade da carne ou da qualidade do churrasqueiro. Então, mas aí a gente tem a questão da criança que ela precisa, os ossos da face precisam de uma rigidez da alimentação, dos alimentos, né? Aquela frase, danoninho que vale pro nudo fino, que é uma frase antiga, né? Isso aí é totalmente furado. Era uma citação comercial. Independente da questão nutricional, que tem açúcar e tudo mais, mas não, ele é mole, né? Então, a carne, ela tem que ser dura. A mãe não pode ter dó do filho. Você tá querendo acabar com a picanha do povo? De mastigar. Não fala isso, tem que ser dura, cara. Tem que ser. Pelo menos para a criança desenvolver os maxilares. O que acontece? Quando ocorre
essa deficiência da mastigação também vai atrofiar e essa atrofia, aí eu vou explicar também da língua, mas essa atrofia faz com que os dentes fiquem apinhados, não cresçam a maxila e o nariz é o mesmo osso. E por isso que a boca e o nariz estão totalmente relacionadas, né? Então daí nós temos também a ação da língua e tem a ação da mastigação e faz com que os dentes fiquem apinhados e a língua, quando se tem uma deficiência na boca, a língua fica para baixo, ela cai, porque a boca não fecha direito, empurra os dentes para fora e a boca não fecha. Quando a boca não fecha na criança, ou seja, não é boca aberta, é boca entreaberta, que é uma coisa que os pais não conseguem identificar. Quem consegue identificar a boca que tem o vedamento perfeito, que tem a musculatura adequada, que tem o posicionamento de língua adequado, faz com que a respiração seja nasal. O nariz é um grande problema, porque ele é um porão úmido, ele é passivo. Só que num porão de uma casa, tem que ter janela, tem que ter ventilação. Se você fecha a janela de um porão úmido, vai mofar tudo, vai estragar tudo que tem lá dentro. O nariz tem bactéria, tem fungo, tem muita umidade. É muco que sai praticamente 1 litro por dia de muco. E o ar correndo o tempo todo. Se não tem muco, o nariz começa a sangrar, né? Bom, então o nariz, que é esse porão, ele precisa do ar passando o tempo todo. E aí que está a questão. Quando se tem problema nasal, por exemplo, rinite, sinusite. Então o que é sinusite, o que é rinite? É deficiência da ventilação do nariz. Mas isso não está na obstrução do nariz. É a boca que fica aberta durante a noite e faz com que o nariz não respire. E os cornetos, que chama carne esponjosa, vão crescer. O corneto sempre cresce quando se tem uma deficiência de ventilação. Ou seja, se a gente tampar o nariz de uma pessoa e deixar 1 mês tampado, o corneto vai crescer e vai fechar total. Então sempre o corneto está crescendo e devido à deficiência da ventilação, do ar passando, ele vai bloquear. Daí quando a pessoa acorda, ela vai tentar respirar, não consegue respirar a quantidade de ar. Então esse desequilíbrio que se tem de nariz está sendo causado pela boca. Isso tem que ser estudado, tem que ser avaliado com os profissionais, ou seja, o paciente tem que investigar isso, né? A gente lá no Instituto Machado de Odontologia, nós temos... Quero falar de idade das crianças. Essa odontologia, o que eu estou falando é um conceito europeu. Sim. Né, europeu, que é assim, não é brasileiro, não é americano, é um conceito europeu que estuda a ortopedia funcional dos maxilares. Pois não, Paulo? Sobre a questão da idade da criança, né? Porque com que idade já dá para fazer uma avaliação, pelo menos, né? Eu tô achando que ela está respirando muito pela boca. Meu filho está respirando muito pela boca. Evidente que tem uns meninos que tem eles já vêm no 220, né? E não param, né? Eles se cansam mais rápido. Mas se você tiver, e por isso a respiração pode ser diferente. Estou falando sobre dar atenção à maneira com que o seu filho está respirando. Você estava falando de respiração aqui, e sem querer, a gente que está aqui ouvindo, né? Eu imagino que do outro lado do rádio também, aí onde está chegando essa entrevista, as pessoas ouvindo atentamente começam a prestar atenção numa coisa que ninguém presta, que é de como você respira. Uma coisa que você não presta atenção nisso, né? E na criança, que idade que é assim aconselhável a observar? Bom, vamos lá. Olha, a partir do nascimento, né, a gente já consegue identificar se a criança Um profissional consegue. Agora um pai não, né? Ele está interessado se é parecido com ele ou não. Então, mas o que no Brasil precisa desenvolver essa curiosidade do pai
né, esse interesse dos pais, o conhecimento dos pais em relação à parte funcional, não dentária. A odontologia brasileira olha o dente e o problema está na função, na parte funcional. Então boca não é dente, é muito mais do que dente. Então nós temos dentes perfeitos com a boca mancando. E a boca mancando leva a problemas na coluna, leva a problemas na articulação, no ouvido. E daí eu diagnostico, eu trato de pessoas adultas que têm esses problemas auditivos, zumbido, labirintite, perda auditiva, assim como dores de cabeça, né, problemas na coluna, hérnia de disco, tudo mais na relação com a boca, né? Então, recém-nascido já deve ser visto, porque nós temos intervenções em criança, nós tratamos de crianças especiais também lá no Instituto, né? Então, eu tenho o curso do Cacilo Morales, que é um reabilitador, que foi um reabilitador da Argentina, um médico reabilitador, que ele criou um conceito dele baseado no Bobat, né? Bom, a questão é que, por exemplo, quando tem 3 anos e tem todos os dentes de leite já, a boca já pode estar mancando e deve estar mancando. As crianças todas estão com a boca mancando, porque a mastigação passa a ficar unilateral. E isso deve ser corrigido urgentemente para que a memória do sistema nervoso motor não tenha tanta presença assim. Ou seja, para poder equilibrar e desenvolver a memória dos dois lados. Então é a mesma coisa que uma criança de 3 anos andar com uma perna só, com uma deficiência, ela vai adquirir memória. Então, além do desenvolvimento físico da musculatura e dos ossos e articulações, a gente vai ter também uma alteração na memória. Então, uma perna vai ter uma memória para outra. E a boca é uma só. Nós temos 2 braços que têm memórias diferentes, que têm domínios diferentes. O meu braço direito tem um domínio diferente do esquerdo. Então, daí a boca é uma só que ela tem 2 comandos. A boca tem o nervo do lado direito e do lado esquerdo, nervo motor. Que esse controle ele deveria estar em equilíbrio, porque a cabeça está num pino lá no centro, lá no topo do corpo, a hora que anda. E qualquer variação que se tem da cabeça, se tem uma compensação do corpo. E por isso que todo o corpo... Variação que você falou, evidentemente, que tem gente que é variado da cabeça, mas é no outro sentido. Você falou variação de inclinação da cabeça. Uma variação da direita e esquerda. Angular, né? Uma variação angular aí, né? Você vê o tanto de coisa que tem para avaliar numa criança, é muita coisa, não é o dente, gente. Então, o que a gente pede é pelo menos para fazer uma avaliação para que os pais tenham as informações como está a criança, né? Normalmente se leva o recém-nascido no médico, que cumpre o seu papel muito bem dentro da questão das patologias, das deformidades, das doenças, né? Mas a parte funcional, que é o desenvolvimento dele, é uma coisa fundamental em relação ao seu crescimento e desenvolvimento normal. E nós temos condições de curar muitas doenças, muitos problemas nessa origem. A gente traz a relação da boca com o organismo. Não é evidente no Brasil, a faculdade do Brasil, ela é separada da medicina. E por isso que a gente estuda dentro dos conceitos europeus, porque lá o dentista é médico, a odontologia está dentro da medicina. E por isso que é estudada na relação da boca com o organismo. Bom, 7h43, está vendo? Você aí preocupado se o menino é seu ou não, você parece contigo, parece com a mãe, né? E tem outras preocupações que a gente já pode ter e outros comportamentos que a gente já pode ter com idade menor. Eu sinceramente aqui, Rosário, quando se fala de dentição, eu imaginei que, e agora você pode falar a respeito disso, rapidamente, porque estamos no final, do seguinte, o que se imagina? Que a dentição definitiva da criança dali em diante é o ponto em que você pode prestar atenção, se precisa levar para um profissional para fazer um acompanhamento, se precisa de uma correção,
E o que pode ser feito? Normalmente, os dentes muito abertos, é muito para fora, é o que se nota inicialmente, é isso. E depois de que veio a dentição definitiva. Essa visão é uma visão ortodôntica americana e não é europeia. Na Europa se vê o corpo, se vê o organismo inteiro e o seu funcionamento. O dente é como se fosse um sapato. Se você tem o sapato de uma criança que estiver torto, o problema está no corpo, não no sapato, porque está pisando torto. Então, se você vê uma criança com o dente torto, o problema está no corpo, não no dente. Então, o que deve ser tratado é o corpo da criança, é a parte funcional, é a cabeça, é toda a questão respiratória. O dente está torto, o funcionamento está errado. Então, é um sinal de que tem. E não é para colocar aparelho para corrigir dentes. É a mesma coisa que corrigir o sapato de uma criança que está toda com alteração postural, pisando torto. E ao invés de indicar para o ortopedista. Entendeu? Eu sou ortopedista funcional dos maxilares, que é um conceito europeu. Então, lá é médico. É um médico ortopedista funcional dos maxilares. Como aqui não tem a medicina separada da odontologia, então o dentista é ortopedista. Então a gente tem que estudar toda a matéria da ortopedia médica para poder... Só que a questão dos tratamentos, que é uma questão específica do tratamento bucal. E por isso que eu estou trazendo essa novidade para cá, para informar as pessoas, informar os pais, para no mínimo desconfiar, no mínimo querer saber como está funcionando a criança, e não olhando para os dentes, que é uma parte muito pequena do organismo. Muito bem, 7h46, qualquer dúvida, você pode ligar para 3623 3623 6066, bem fácil o número lá, é o número lá do... É 3623-6066. Isso, tá vendo? Como fala? 3623 3623-6066. A gente está lá à disposição dos pais para poder... Porque nós temos o tratamento de todo tipo de deformidade. As crianças que são especiais, que tiver qualquer alteração, mas para todo tipo, principalmente quem está tudo bem, deve ser analisada a parte funcional. É muito importante isso, esse esclarecimento, né? Uma avaliação, fazer uma avaliação. Enfim, mesmo que você ache que está tudo tranquilo,